Em mais um podcast CRM Paraíba, eu, Cláudio Orestes, estou hoje com o Dr. Caio Limeira. Dr. Caio Limeira é um médico jovem e vai falar algumas considerações para quem tem interesse em fazer medicina, está fazendo medicina e que, inclusive, procura outras perspectivas. Dr. Caio, inicialmente quero agradecer a sua presença em nome do CRM e gostaria que o senhor se apresentasse. Muito bem, obrigado, Dr. Cláudio. Para mim é uma grande satisfação estar aqui. Eu fico, inclusive, muito orgulhoso do trabalho que o CRM aqui da Paraíba tem feito, voltado para o desenvolvimento de tecnologia, de melhorar a comunicação e também de chegar junto aí dos médicos mais jovens, dos que ainda estão se formando, né? E eu acho que isso é uma missão muito nobre, né? E um interesse muito importante, e o CRM da Paraíba tem sido pioneiro, né, nessa atividade. Eu venho de outro estado, na verdade, né? Eu me formei na Universidade Potiguar, em Natal, onde residi no Rio Grande do Norte por cerca de 3 anos. E, inclusive, eu gostaria de ter tido essa oportunidade enquanto médico jovem, né? Ainda na graduação, de ter tido contato com o CRM, de ter tido esses alertas que a gente vem trazendo, né, essas reflexões, enquanto Câmara Temática do Médico Jovem. Então, esse contato do Conselho com esses médicos é extremamente importante e eu vejo isso com muitos bons olhos. Então, eu me formei, né, em 2020, 31 de dezembro de 2020. Já ansioso naquela... Podia ter deixado pro ano seguinte para pagar uma anuidade reduzida, mas o recém-formado ele é tão ansioso, né, que ele, se deixar, ele quer trabalhar no mesmo dia, inclusive, né? Já pega um plantão, já quer tirar o selo do carimbo. Então, eu me formei dia 31 de dezembro de 2020. Passei algum tempo, né, ainda era pandemia, passei algum tempo trabalhando com Covid, existia uma necessidade muito grande de médicos em todos os setores, né? Então, trabalhei aí durante esses 4 anos, tive a oportunidade de trabalhar tanto na parte de assistência, quanto fiz um tempo de atenção básica, muitos plantões no interior, em Natal também. Tive a oportunidade de trabalhar num centro de pesquisa clínica, que foi uma experiência excepcional. Fui médico das Forças Armadas, lá no Hospital de Guarnição, em Natal, né? E agora estou residindo em João Pessoa, né? Sou residente de clínica médica do Hospital Nova Esperança, né? Fiz pós-graduação em nutrologia. Né, e estou compondo aí a Câmara Temática do Médico Jovem de CRM, tentando fazer um pouquinho dos anjos que eu tive, né, enquanto recém-formado, para me mostrar o caminho das pedras e essa estrada da medicina ser menos desgastante, né? Você é um médico jovem, mas tem uma vasta experiência nesse período, viu? Quantos anos de formado? Até agora, 4, né? Isso. Este ano, 2025, eu completo 5 anos de formado, né? Sei. E eu fiquei até surpreso, Dr. Cláudio, que a gente faz algumas apresentações, né, para o pessoal do 12º período, e eu fiz um compilado do mapa do Rio Grande do Norte, e em quantos municípios eu tinha trabalhado, e eu fiquei surpreso, né, porque foram 21 municípios nesse período período, né, que eu estive lá, principalmente no ano de 2021, que foi o primeiro ano, que eu viajava muito nos interiores, né, para fazer plantão e PSF e tudo mais. E eu, assim, quando a gente tá na correria, você nem dá conta, né? Depois, quando eu parei mais recentemente para analisar isso, eu fiquei assustado, né? Como é que a gente viaja tanto. Caio, assim, uma pergunta fundamental é assim, o que levou você, de fato, a fazer medicina? Perfeito. Então, a decisão de fazer medicina, eu vejo muitas pessoas falando que sempre foi o seu sonho, né? Assim, meu sonho de infância, fazer medicina. E, assim, obviamente, a família sempre apoia um sonho como esse, né? Comigo foi um pouco diferente. Eu
tinha uma vontade. Eu sempre gostei muito do mundo de automobilismo e carros, enfim, motos. E eu tinha muita vontade de fazer engenharia mecânica para trabalhar com isso, né? E eu sempre gostei da parte enfim, de exatas, a parte de ciências da natureza também, física, química, biologia, ainda na escola, né? E aí eu percebi, né, que a gente vai amadurecendo e a gente vai vendo que minha vontade de fazer engenharia mecânica para trabalhar com carros, ela não ia ser possível, porque aqui quase não tem fábricas, né, o desenvolvimento desse tipo de tecnologia. E aí eu fui mudando, né, eu lembro que na época eu até fiz um auxílio vocacional, né, vocacional. com o terapeuta, isso. E aí a gente fez realmente critérios objetivos para eu escolher, né? E aí na época eu me lembro muito bem que o fascínio pela medicina começou por alguns motivos, né? Eu via muita versatilidade, que eu acho isso fantástico dentro da medicina, né? Você fazer o seu horário, você poder ter flexibilidade para estar aqui numa quinta-feira gravando um podcast, né? Uhum. Você ser respeitado com as pessoas que você trabalha, a sociedade. Isso é muito interessante também. E ser... e ter a possibilidade de fazer caridade, de ajudar as pessoas por onde você for, né? Especialmente aqui no Brasil. A população carente, né? Justo. A maioria dos médicos, independente de onde estão, eles têm algum contato com o SUS, né? Exato. E você tem sempre, a todos os dias, a gente tem a possibilidade de fazer caridade, que eu acho que é uma coisa muito nobre. Exato. Então esse foram meus principais direcionadores para fazer medicina. Aí você entrou em medicina. Quando você entrou em medicina, você tinha alguma perspectiva de como seria depois de formado? Olha, eu acho interessante que dentro da graduação o estudante de medicina ele é muito romântico, né? Muito idealista, né? Ele tem aquela vontade de salvar o mundo e resolver todas as mazelas e até um heroísmo mesmo, né? Isso vai modificando um pouco, né, com o amadurecimento, mas eu acho que isso é uma coisa que acontece com praticamente todos os estudantes de medicina, e eu acredito que isso é uma faca de dois gumes, na verdade, né? Que cria uma expectativa. Ao mesmo tempo que ela alimenta a sua vontade, né? Porque a graduação é muito... consome muito do estudante também, né? A carga horária é pesada, o conteúdo é muito extenso. Então, ele, ao mesmo tempo que ele lhe dá gás, lhe dá energia para poder correr atrás dentro da graduação, ele lhe distancia um pouco da vida real depois que você se forma, né? Mas aí são cenas dos capítulos depois de formado, né? Você vai modificando um pouco, vai amadurecendo a visão e vai, digamos, pulindo aí a visão que você tem durante a medicina e que é criada durante a graduação, né? Tá, e você chegou um dia, tá, disse, recebi o diploma, e agora? E agora, né? Essa é a pergunta. Então, eu lembro que no 12º, né, no último ano, pelo menos, existe uma ansiedade muito grande. Eu lembro que eu tive isso, né? Eu via muitos colegas também partilhavam desse sentimento, e eu ainda vejo, né, nos estudantes que a gente tem contato, essa ansiedade de não saber o que é que vai acontecer em seguida. Sim. Né? Por mais que você possa planejar, estruturar, mas nem sempre a realidade é como você imagina. Exatamente. E então é uma responsabilidade muito grande, né? A pessoa que está no último ano da formação, ela não se sente preparada, né? Muito embora ela consiga fazer muita coisa que ela nem imagina que é capaz, né?
E você fica naquele cenário de não saber, a própria família, a sociedade põe uma expectativa muito grande sobre o médico, né? Uma E cobrança. uma cobrança, tanto da parte financeira quanto da própria responsabilidade. Ah, e você fica naquela, não sabe se vai estudar, não sabe se vai trabalhar, às vezes tem um financiamento estudantil para pagar. A família pensa que quando você pegar o CRM, você vai ganhar na loteria automaticamente, né? E fica naquela É, expectativa. E o reflexo disso é que dentro da graduação existe um adoecimento mental muito importante, né, por sim, parte dos estudantes de medicina. Eu via a necessidade, né, dos colegas, né, de precisar realmente de acompanhamento apoio psicológico. psicoterápico e tudo mais, né, alguns até medicação. Mas por trás disso aí, né, existe uma questão que a gente precisa refletir, né? E aí depois você vai, começa, né? Apesar de ansioso, você começa muito animado. Mete as caras aí para dar plantão, divide os plantão com um colega para ir ganhando segurança. Vai passando por uns perrengues aí que são naturais, faz parte da curva de aprendizado. E aí você vai se habituando com o ambiente, vai tomando corpo, né? Dentro da profissão e aprendendo a trabalhar também, né? Existe também uma certa diferença entre você estar dentro do meio acadêmico, ter o apoio institucional, ter o apoio de professores Ambiente, e o ambiente ambiente controlado, mais seguro. exato. E quando é jogado aos leões, no dia a dia, Perfeitamente. em situações precárias, estrutura básica sem condições, que infelizmente é o modelo de muitas cidades, né? Foi um choque grande essa disparidade. Olha, com certeza, com certeza. Sem a menor dúvida, né? Eu acho que esse é um choque que todo mundo passa, né? Como você falou, dentro da faculdade, né? Por mais que a gente vá para os cenários de prática, é um ambiente controlado, você está ali com seu preceptor do lado, para caso as Precisa. coisas não sejam não aconteçam como você previa. E a falta de estrutura é uma questão que impacta muito na assistência. E eu não coloco nem só isso, sabe? Existe um grande desafio da, da, do médico que é recém-formado e que se lança no mercado de trabalho, quando ele vai atender nos diversos campos, né? Seja na capital, no interior. Existe um envolvimento burocrático muito grande, que ele não é preparado para isso, né? E isso é uma quebra de expectativa muito grande, tanto da parte contábil, financeira. E o médico se forma sem saber nada disso, né? E ele, de uma hora para outra, começa a trabalhar, começa a pagar impostos, começa a custear as suas coisas, né, da vida adulta. E isso, em algum momento, acaba sendo também um fator estressor, né? Em relação à estrutura, a gente aprende, né? Começa a aprender a se virar, né? Existe a medicina que a gente aprende nos livros, né? Durante o internato você ainda aprende muita coisa ali com a vida real, mas nada como O dia a dia. o dia a dia, né? E o skin in the game lá Sim. no interior remoto, né? Que não pega nem sinal de telefone e você se virando lá com o que tem, fazendo o possível, né? O melhor que você pode fazer isso aqui para os pacientes, né? Isso é muito engrandecedor, né? Essa, inclusive, era uma experiência que eu queria ter, né? E sou muito feliz e muito grato, não me arrependo de não ter entrado direto na residência, né? Claro que não existe caminho errado, né? Mas eu precisei trabalhar e eu tinha essa vontade E, de certa de maneira, trabalhar. esse trabalho deu subsídio para você ter uma dimensão maior do que você quer e o que você não quer. Com certeza. Não, com certeza. E até, assim, eu acredito que essa experiência que você ganha, ela lhe ajuda muito a estratificar o que realmente é importante, o que é que você deve focar, tanto na parte assistencial,
quanto no entorno, né? Então, eu queria ter tido essa experiência, sou muito feliz por isso, né? Eu acho que até quando você entra na residência, você se porta de uma maneira totalmente diferente de alguém que acabou de sair da graduação e foi direto. É claro que em algum momento isso vai ser nivelado, né? Até porque a residência é a melhor ferramenta que tem para esse aperfeiçoamento. Mas a pessoa que vai direto chega verde ainda na residência e precisa se virar aí para conseguir esse nivelamento. A gente estava fazendo comentário, você falou uma coisa que eu fiquei impressionado. Foi a sua rotatividade. Você, apesar de jovem, é rodado. Passou por diversos municípios, isso, né? E o que levou a essa vulnerabilidade, essa flexibilização em relação a muitos municípios que parece que você não parava muito tempo em um. E nem muito tempo em casa, viu? Para ser sincero. Na verdade, eu trabalhava em múltiplos municípios ao mesmo tempo. Sim. Né? Como eu falei, eu me formei num período que existia uma escassez de mão de obra médica imenso, né? E para as propostas chegavam aos montes, né? As propostas de trabalho e você ia pegando plantões, repasses, ajudando colegas que às vezes não tinha quem rendesse o plantão, né? Às vezes você entrava no plantão, você não sabia quando é que você ia embora, porque simplesmente não tinha rendeiro para... Não tinha substituto. Não tinha. Então, nesse ambiente, né, de escassez de mão de obra, unido a uma vontade muito grande de trabalhar, né, é a faca e o queijo. Né? Então, para onde tinha oportunidade de trabalho, de plantão, eu estava dentro. E ia-se embora e... Então, você se formou. Teve a questão da pandemia e teve muitas oportunidades. Você já tinha em mente essas oportunidades, elas foram surgindo no dia a dia e a questão do que eu sempre coloco, o network. A sua rede de contatos, de amigos, isso impactou também. Com certeza, com certeza. Inclusive, eu sempre passo para o pessoal da graduação, né, que eles são vistos já como médicos, né? Então, a comunidade médica, apesar de estar crescendo exponencialmente, ela ainda é muito pequena. Todo mundo se conhece, né? E então você está ali naquela turma da faculdade de medicina, você está com 50 pessoas que você vai conviver. E nos grupos, né? Também. Nos grupos, as outras pessoas, doutor Cláudio é um bom médico, ele cuidou do meu filho, e esse boca a boca funciona muito, né? Network é essencial, especialmente aqui onde a gente vive, aqui no Nordeste, isso é muito importante, né? Existia um tempo em que isso não precisava ser uma preocupação do médico, né? Talvez quando o senhor se formou, o médico não precisava contar com isso, nem com network, nem com a rede social que ele precisasse aparecer. Na verdade, nem existia. Pois é, exato. Então, existia um conforto, né, de que os empregos tinham, as vagas existiam e você ia para onde queria, você... E tinha também até tinha um poder de escolha. E tinha uma diferença básica. Na minha época, o sonho de consumo, digamos assim, era um emprego público. Perfeito. Hoje, já não é tanto assim. Existe uma diferença no mercado de trabalho, com uma diferenciação gritante, né? Quando eu me formei, não tinha atenção básica. Por aí você tira. Hoje tem muita opção de atenção básica, também porta de pronto-socorro, do SAMU. São opções imediatistas, mas ao mesmo tempo desafiadoras, pela minha percepção, porque coloca você de frente a certas urgências que talvez você não foi treinado para tal, né? E isso é mais desafiador ainda, né?
E aí, assim, em relação a essas oportunidades de trabalho, né, então, já vai fazer 5 anos, né, eu percebo uma diferença absurda no mercado do médico generalista, né, do mercado do recém-formado, de quando eu me formei para hoje, né. Na época a gente precisava ajudar, né, ajudar a complementar as escalas, ajudar os colegas, e hoje existe uma disputa, né, o mercado está muito mais competitivo, existe uma disputa muito grande pelas escalas, pelos espaços de trabalho. E isso nos dá uma dimensão justamente do dinamismo desse mercado, né? Porque é muito pouco tempo para mudar tanto, né? E o que talvez tenha alavancado é o número de formandos cada vez maior, né? Exato, exato. E, então, esse é um dado que eu acho muito interessante, né? Do censo do Conselho Federal de Medicina, análise demográfica, né? Da comunidade médica, que saiu em abril de 2024, então está fazendo um ano. Inclusive, eu recomendo sempre ao aluno, pelo menos no último período, começar a ter conhecimento das dificuldades e oportunidades que o censo traz. Exatamente. Não é? Então, o cenário está posto. É. Né? O que é que você vai fazer? Vai fechar a faculdade? Vai botar fogo no... Não tem como. Então, o cenário está posto e você precisa criar estratégias individuais para poder sobreviver, para poder se destacar e se dar bem nesse cenário. Né? Então, são 575 mil médicos ativos, né? Um número muito grande. 389 faculdades de medicina ativas. A gente só perde para a Índia, né? Que tem uma população aí 7 vezes maior. Exato. E são muitos médicos sendo lançados no mercado. A gente vê também reflexo disso na idade, né, desses médicos. Então, a idade média dos médicos ativos tem diminuído rapidamente também. Então, em 2015, a gente tinha 45,7 anos de idade média. Hoje, os dados mais recentes apontam para 44. Então, 10 anos a gente diminuiu quase 2 anos aí em idade média. Né? E aí, nesse sentido, eu fico feliz justamente do Conselho estar preocupado, né, em como ajudar, né, esses médicos jovens a conseguirem o seu espaço na profissão e exercerem uma medicina sem problemas, né? E nesse aspecto eu queria até a sua experiência, você faz parte da Câmara Técnica, e como é que vem contribuindo a Câmara Técnica de alguma forma para transmitir a esses jovens essa experiência, esse conhecimento? Então, o trabalho da Câmara Técnica tem sido voltado ainda dentro da graduação, né? Então, a gente tem tido contato com os estudantes da graduação no início do internato, né? Então, a gente aborda temas de como fazer um bom internato, né? Que é um divisor de águas dentro da graduação. Noções já de publicidade médica para o estudante. Sim. Também, que isso é importante. Isso é uma coisa muito interessante. Inclusive, eu acho que você deve ter visto aquele comentário de um jovem médico que diz que o médico que não sabe mexer na rede social, ele precisa de uma residência para se garantir. Tem um meme desse na internet, né? Então, mostra assim, a percepção de alguns, não é, graças a Deus, não é da maioria, que as redes sociais vão lhe dar o que na prática você não vai conseguir através do estudo, digamos assim. Existe esse meme realmente, né? Obviamente é uma distorção, uma visão alegórica, né, do cenário. A rede social, eu acredito muito que você não tem como fugir dela. Sim. Né? Ou até tem, mas você vai pagar um preço alto, né, de não estar exposto, né? Porque ninguém, assim, pensando nas especialidades, num trabalho que depende da busca do paciente, ninguém vai atrás
se eu tenho um filho e eu quero um pediatra, eu não vou atrás do currículo lá de Dr. Cláudio. Aí eu procuro ele no Instagram, vejo onde é que ele atende, como é que ele, o que ele tá fazendo, né? Seja Google, Instagram, TikTok, o que for. Uhum. E lá, esse espaço precisa ser ocupado, né? Ele vai ser ocupado por alguém, né? Com certeza. Seja médico ou não médico, seja bom médico ou mau médico, ele vai ser ocupado. E diz que toda ausência é atrevida. Então, né? Se você não está lá, alguém está lá. Alguém está lá, exatamente. Ocupando o espaço dele e o seu. Isso mesmo. Então, cabe às pessoas que fazem um bom trabalho, né, investirem um pouco da sua energia em falar coisas boas lá na internet, coisas sérias, né, fazer um trabalho certo, mostrar o seu trabalho que é bem feito, por que não? E principalmente de forma ética, né? E o conselho até dá esse apoio, né, da CODAME, em orientar. Então a gente já começa a fazer esse trabalho de publicidade, né, no início do internato, até para a segurança deles também. Às vezes a gente vê postagens inadequadas ainda dentro da graduação, e a gente tem um segundo contato no último ano, né? Então geralmente no 12º período, que é quando a gente faz uma abordagem mais voltada para o pós-formatura, né? Para começar a trabalhar, então relação de vínculo empregatício, pessoa física, pessoa jurídica, imposto de renda, né? Algumas nuances aí dos atravessadores que vêm atrás da gente. Então, é mais esse norte. Obviamente, é um contato pequeno ainda, né? A gente não tem como pormenorizar cada um desses temas, mas é um contato, né? E aí... É um brave. Isso. E isso deve despertar curiosidade para que eles procurem, pelo menos saibam que aquilo existe, né? Dentro do mercado de trabalho, com essas opções de vínculo empregatício, qual a sua percepção com relação aos vínculos existentes hoje? Olha, eu vejo, assim, de uma maneira muito simplificada, uma precarização grande, né? Às vezes, a gente fica à mercê, né? A gente, que eu digo, os médicos, de uma maneira geral, principalmente os jovens, de questões políticas, né? E isso seja em cidades pequenas, grandes, em serviços pequenos, grandes, isso tanto faz. E uma das coisas que preocupa muito e que deixa o médico jovem angustiado é justamente a insegurança, e você não sabe, você tem suas escalas hoje, mas pode ser que depois de amanhã não tenha mais, né? A gente vê escalas fechando, às vezes o colega vai dar plantão e diz, não, tem mais plantão aqui não. Então, isso, de certa forma, é ruim, né? E aí, obviamente, tem as inúmeras estratégias, o cooperativismo, a pejotização, né? Que é uma linha muito forte dos trabalhos aqui no Brasil. E hoje o trabalho com pessoa física está cada vez mais raro. Salvo exceções como concurso, né? Concursos públicos que tem sido feito assim. Mas, curiosamente, aqui na Paraíba, fazendo um paralelo com a Paraíba e Rio Grande do Norte, aqui os vínculos são muito mais pessoas físicas, por pessoa física, do que lá no Rio Grande do Norte, que já é muito mais pejotizado e cooperativo. Graças a Deus você nunca levou um calote, né? Vamos abrir uma lista aqui dos meus... Não precisa detalhar, mas que existe, né? Existe muito mesmo. Assim, infelizmente, desde colegas a prefeituras, a empresas, né? Isso é uma coisa que os médicos precisam estar de olho. Atentos, né? Atentos, com certeza. Antes de pegar um plantão, antes de pegar um serviço, conversar com colegas que já foram já passaram por aquela... já passaram,
para saber. Então, realmente é um campo minado. Esse é um outro ponto de precarização, né? É atraso de salário, é calote, enfim. E você, de certa maneira, fica refém, né? Não, a gente vai pagar o mês que vem, no final do mês, e aí vai postergando, né? Isso. O Caio, você fez nutrologia, né? Isso. Como especialização. O que levou você a fazer nutrologia? Olha, o meu contato com a... Desculpa, assim, é uma coisa que a gente vê muito forte num grupo grande de recém-formados. Que parece aparentemente uma coisa imediatista. Assim, eu vou por aqui e depois eu vejo mais na frente. É isso? Então, a nutrologia surgiu na minha vida já depois de formado, né? Eu não tinha... na graduação eu nem sabia da existência dessa especialidade. E eu sempre gostei da parte de metabolismo, né? De endocrinologia, parte das minhas horas complementares e extracurriculares eram voltadas para endocrinologia. E aí, depois eu soube da existência da nutrologia e eu tinha inquietudes muito grandes, né, enquanto médico. E você vai entender o porquê. Se você pegar dentro do ambiente hospitalar um paciente uma jovem que está internada com a pielonefrite, infecção urinária, e um idoso com uma doença oncológica, eles vão comer quase a mesma coisa, né? E por vezes o médico que está ali na atenção, ele não consegue ter essa distinção, essa diferenciação. São necessidades diferentes. Exatamente. Então, será que isso não muda o desfecho? Né? Seja paciente com transtornos alimentares dentro de um hospital, com obesidade, enfim. Será que todo mundo deve realmente comer a mesma coisa? Então, essa foi a minha primeira inquietude, né? Deve ter alguma coisa aí que a gente precisa ir atrás de saber. De fato, a nutrologia, muita gente vem procurando, né? Infelizmente, é uma especialidade que está sendo... muita gente distorce ou se anuncia nutrólogo, abre consultório, começa a trabalhar e vai caminhando por áreas que não são necessariamente da nutrologia, né? Tem muito charlatanismo envolvido. Eu acho isso uma pena, né? Porque às vezes é até complicado você chegar num ambiente e dizer que fez nutrologia e não ser apedrejado, né? Mas isso tem um porquê de acontecer. Fica difícil, às vezes, de diferenciar do joio do trigo, né? Perfeitamente. Porque muita gente se aproveita para outras atividades que não necessariamente é voltada para a nutrologia. Perfeitamente. Então assim, obviamente existe a parte ambulatorial, né? E eu vi uma janela de mercado, né? Apesar de muita gente fazer a pós-graduação, poucas pessoas atuam de fato com isso, né? Obviamente está cada vez maior o número, mas ainda assim existe uma demanda reprimida muito grande, especialmente de pessoas que trabalham e fazem uma nutrologia séria, né? Que cumprem com o código de ética, que estão ali para fazer o que mandam os guidelines, o que a ciência evidencia com que a gente pode trabalhar. Então, eu vi essa oportunidade, né? Isso da parte ambulatorial. A parte hospitalar é uma área que tem crescido muito, né? Os hospitais estão começando a perceber que existe diferença, né? Que uma equipe multiprofissional de terapia nutricional faz diferença, tanto nas custas do serviço, quanto nos desfechos que aquele paciente pode ter. E nós ainda não temos nutrólogos suficientes para abarcar toda essa demanda hospitalar, inclusive. Ainda na fase que você estava fazendo nutrologia, você fez a residência também. O que levou, assim, a um passo maior a questão da residência? A fazer clínica médica, né? Exato. Então, a clínica médica, né? Eu fiz a pós-graduação em nutrologia, né? Com a intenção de fazer a prova de título, que eu preciso fazer em
Algum momento. Aguardar alguns anos ainda, né? Porque eles cobram... São 6 anos. 6 anos, isso. E a residência médica, ela consegue me adiantar, né? Seja em clínica médica ou em cirurgia, né? Ela consegue me adiantar 2 anos para fazer a prova de título. E claro que clínica médica é uma especialidade muito ampla, né? E que eu sempre tive vontade de fazer. E ela me dá subsídios a praticar uma nutrologia melhor. Né? Tendo em vista que a nutrologia é uma especialidade que mexe, né, é uma interface com várias outras especialidades clínicas. Então, ela me dá uma visão mais ampla da aplicação que você pode ter com a nutrologia. Perfeitamente. Seria isso, né? E do ponto de vista de diferença, para quem ainda não fez, a especialização e a residência, a pegada, a diferença das duas. Muito bem, eu vou até adicionar, né, essa é uma informação que a gente traz, inclusive, na aula do 12º, que a gente tem 3 modalidades, né? A pós-graduação, a especialização e a residência. De maneira bem simplificada, né? A pós-graduação, ela tem uma carga horária menor, um acesso mais facilitado. Tem pós-graduações híbridas, ou totalmente 100% é EAD. E você, geralmente é o curso que você faz no final de semana, é um curso de duração mais curta, né, de carga horária menor. A especialização, ela tem uma carga horária maior, muitas especializações têm uma carga horária semelhante à da residência. A diferença vai ser, em relação à especialização e residência, vai ser que você não vai receber a bolsa. Sim. Em algumas são pagas, né? Então, além de não receber a bolsa, você paga a mensalidade. E você não vai ter um RQE ao final, né? Bem como a pós-graduação. Você vai precisar prestar uma prova de título para se anunciar especialista. Residência, não. Residência, que seria o padrão ouro de formação. A carga horária é uma carga horária alta, né? Existe uma prova para você fazer. E você sai titulado ao final do... Você sai, na verdade, com o seu RQE, né? Ao final da residência. Isso. Desde que seja reconhecida pelo MEC, também tem esse detalhe. Também tem esse detalhe, é verdade. Assim, infelizmente a gente está terminando, mas eu gostaria que você transmitisse, principalmente para quem pretende fazer até medicina, para quem faz medicina e para quem terminou recentemente, uma perspectiva da sua visão como jovem médico para esse pessoal. Então, essa é uma pergunta bem interessante. Para quem quer fazer medicina, né? Se aquilo for uma vontade muito grande, sua propriamente, né? Não terceirize a sua vontade. Faça, né? Estude, preste o vestibular, faça, né? Sendo em uma universidade privada, eu gosto de enfatizar que a análise do investimento financeiro deve ser feita, né? Porque é um custo elevadíssimo. Análise financeira de que forma você coloca? De quanto você vai investir, quanto você vai despender durante a graduação, né? Durante os 6 anos. O que vai receber em troca. E em quanto tempo você vai receber, o que é que você vai fazer para receber, né? Se vai ser possível receber. Então, isso precisa ser levado em consideração para não gerar profissionais frustrados ou que se submetem a qualquer tipo de coisa para poder pegar de volta o investimento, né? E que não é interessante do ponto de vista ético. E para quem está se formando, né, paciência é importante. Não se subjugue, não confie na formação que você teve, né? Se for uma boa formação. Sempre dá tempo de aprender mais. A gente aprende muito. Quer dizer que eu me formei, eu não preciso mais estudar? Ou preciso? De maneira nenhuma, era justamente isso. Confie na sua formação, mas é sempre tempo de aprender, né? Então, na verdade, a carreira médica, a pessoa, infelizmente... Não para, não. Não tem como ele dizer, agora já sei o suficiente, não tem. Mesmo porque o conhecimento, principalmente
globalização ele é disseminado de forma muito rápida, em que o conhecimento é duplicado. Até as verdades mudam, né? Exato. Então, assim, infelizmente, se a gente ficar parado, com o tempo a gente vai saber metade do que deveria saber. Esse é o... Rapidinho, né? Rapidinho, realmente. Então assim, priorize, né? Veja o que é prioridade na sua vida. Isso para um médico recém-formado. Não é só trabalho, não é só dinheiro, né? Isso é família, saúde mental, qualidade de vida. Qualidade de vida devem ser muito bem considerados. Né? Porque senão você só trabalha, vira escravo do próprio trabalho, do próprio dinheiro, só gasta e fica naquela corrida dos ratos, né? Bom, cara, só tenho a agradecer em nome do CRM a sua participação, né? Eu achei muito produtivo para quem quer, de fato, conhecer mais a fundo. Tem a oportunidade de contato com o comitê, né, da Jovem Médico e aí a Câmara Técnica. E aí colocar suas palavras finais para os nossos ouvintes. Professor Cláudio, eu agradeço demais o convite, né? E esse é um assunto que tem pano para manga aí para um podcast de umas 6 ou 8 horas, né? Exato. Um plantão de podcast. Mas a gente está sempre à disposição, né? Eu tenho o maior prazer de ajudar esses médicos jovens ou que estão prestes a egressar, porque tiveram pessoas que me ajudaram, né? Que me orientaram das coisas que a gente não aprende durante a graduação. Uhum. Né? Então, eu faço isso com o maior prazer, mesmo fora do CRM, e fico muito contente e orgulhoso de encontrar um canal oficial de atingir mais jovens, né, como a gente tem feito aí na Câmara Temática. Então é um privilégio muito grande estar aqui contando um pouquinho dessa jornada, né, e estamos sempre abertos aí para dúvidas e pedidos de ajuda, de socorro, seja o que for. Tá bom, obrigado e até uma outra oportunidade.